E aí, pessoal, vamos para mais uma resolução da UNIRV. Olha só, essa aqui diz o seguinte: um objeto de 5 kg sofre um deslocamento D igual a menos 4 metros I. Vou explicar já o que é esse I. Enquanto é empurrado com uma força de intensidade constante de F igual a 3 newtons I mais 6 newtons J. Assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. E na letra A, e na letra B e na letra C, ele fala sobre o módulo do trabalho realizado pela força durante o deslocamento do objeto é tanto. Tá? E depois em D fala sobre como é calculado o trabalho. Tá? Então, na verdade, toda essa questão, o examinador queria testar se você realmente sabe o que está fazendo quando calcula trabalho ou se só decora macete. Tá? Porque o que a gente aprende de macete com o trabalho? A força é a favor do movimento, o trabalho é F vezes D. A força é contra o movimento, o trabalho é menos F vezes D. Tá? Porque é o que acontece em 99% dos casos. Ela é a favor ou é contra o movimento. Só que, na verdade, a fórmula do trabalho realizado por uma força é o módulo da força vezes o módulo do vetor deslocamento vezes o cosseno entre o vetor força e o vetor deslocamento. Essa é a definição de trabalho de uma força F. Certo? Então, e outro, o que significa o I e o J? O I, com um chapeuzinho, circunflexo, né? E o J são chamados de versores, que nada mais são do que vetores unitários. Para que eles servem? Quando você multiplica alguém por um versor, não muda a intensidade, porque ele vale 1, ele vale a unidade. Mas ele diz para onde está apontando. Normalmente, o I aponta para a horizontal direita, sentido positivo do eixo X. E normalmente, o J é um vetor tamanho 1, de intensidade 1, que aponta na vertical para cima, geralmente o sentido do eixo Y. Tá? Então, você tinha que saber essas coisas aqui para resolver essa questão. Era isso que o examinador queria testar, porque olha só. Vamos fazer o desenho, então, de acordo com isso? Está aqui o bloco. O deslocamento, então vamos adotar que o sentido para a direita é o positivo e para cima é o positivo. Logo, para a esquerda é o negativo e para baixo é o negativo do Y. Tá? Então, o deslocamento é menos 4. Então, o vetor de deslocamento vai estar aqui. Tá? E vale menos 4. Por que menos? Porque está para a esquerda. E por que eu sei que é na horizontal? Porque é vezes I, tá? É o negativo do horizontal, é menos que o I aponta para lá, então é porque ele aponta para cá. E a força? Ele é a soma de dois vetores, o 3 newtons I, ou seja, 3 newtons para a direita, com 6 newtons J. 6 tem que ser o dobro do comprimento, né? Porque o tamanho do vetor está ligado à sua intensidade. Mais ou menos aqui o tamanho. 6 newtons J. Portanto, a força nesse bloco, fazendo regra do paralelogramo, está aqui. Esse é o F. É a soma do vetor 3 newtons no sentido do I com o vetor 6 newtons no sentido do J. Qual é aqui uma forma prática de resolver? Tem a forma que você usa ser formal, super formal, mas aqui tem como ser prático. Afinal, é importante na Unir você ganhar tempo. Observe pela fórmula a definição de trabalho de uma força que tem o cosseno de θ. O que acontece se a força, por exemplo, é de 6 newtons, e o deslocamento fazem 90 graus entre si? Qual é o cosseno de 90? 0, certo? Ou seja, por isso que vocês não cansam de ouvir o professor falar, não é mesmo? Força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Trabalho zero. Grande exemplo, força centrípeta. Né? Ela é sempre o quê? Perpendicular ao deslocamento. Trabalho da força centrípeta é zero. Tá? Então, se eu quero o trabalho da força F, eu não preciso ficar pensando na força F. Essa força, essa componente aqui não realiza trabalho, ela é perpendicular ao deslocamento.
vou pensar só nessa componente. Ela realiza trabalho, certo? E aí, o que acontece? Ele é contra, né? Então, é o menos FD, né? O macete que vocês aprendem é o quê? E cuidado, né? É o módulo. Quando eu escrever, vamos combinar, quando eu escrever a letra sem o vetor em cima, entenda que é o módulo, tá? Se eu escrever F, é o módulo do vetor F, sem a setinha em cima. Combinado? Então vamos lá. Então o trabalho é menos FD, valor em módulo. Por que menos? Porque o 3 está contra o deslocamento. O deslocamento está para cá, o 3 está para lá. Por que eu não pego o 6? Porque o 6 é perpendicular ao deslocamento. É uma componente da força F que não me interessa para calcular trabalho. Então fica menos 3 vezes 4. Por que 4? Apesar de aqui estar menos 4? Porque é o módulo. Tá? Então o trabalho dá menos 12 joules. O que era de se esperar. Por quê? Porque trabalho é negativo quando é contra o deslocamento. Só que a questão não quer o trabalho. A questão fala do módulo do trabalho. Então, o módulo de menos 12 é igual a 12 joules. Só uma observação importante, por que o macete é menos quando é contra? Porque o cosseno de θ, quando é contra, um vetor está para lá, outro para cá, por exemplo. Que ângulo é esse? 180 graus, ângulo raso. Qual é o cosseno de 180? Não esqueçam do seu grande amigo, quem? Ciclo trigonométrico, tem que estar sempre à mão, lembra? Seno, cosseno, né? Onde está o 180 graus? Aqui. Quero o cosseno de 180. Esse raio aqui é 1, né? Só que aqui é o 0, 1 para cá, então o cosseno de 180 menos 1. Da mesma forma que eu falei que o cosseno de 90, quando a força é perpendicular ao deslocamento, como é que você pega? Você pega aqui o ponto 90, projeta, faz a sombrinha no eixo cosseno e bate onde? No 0. Aqui já está em cima do eixo cosseno, então ele cai no menos 1. Aqui é 1 no eixo, né? Medidas no eixo. Porque o raio do ciclo trigonométrico é unitário, é raio 1. Tá? Então, não vivam sem ele, tá? Ele é muito importante na prova de matemática e na prova de física. Por isso que é menos FD. Porque o cosseno de θ é menos 1, então fica menos 1 vezes FD. Por isso o macete, tá? Então o módulo é 12 joules. A letra A fala que o módulo é 24 joules, então ela errou. A letra A é falsa. E a letra B? A letra B diz que o módulo trabalhado era 36 joules. Errou também. Falsa. E a letra C? Fala que o módulo do trabalho realizado pela força durante o deslocamento do objeto é de 12 joules. Acertou. Muito bem, verdadeiro. E o item D? Nessa situação, o trabalho realizado pela força é calculado através do produto vetorial F vezes D. Não. Tá? É o módulo de F, é menos o módulo de F vezes o módulo de D. Não é o produto dos vetores, é menos o produto do módulo dos vetores. Tá? Então, de novo, produto vetorial é uma coisa que nem vem ensino médio. Tá? Não vou então entrar nesse detalhe aqui, mas cuidado. A UNRV adora pôr um item em uma questão e é ensino superior. Esse é o tipo de questão que não tem como prever. Se você, por acaso, ouviu falar se acerta, não se chuta, porque não tem como ensinar toda a física do ensino superior, o professor ensinar toda a física do ensino superior, para adivinhar qual é o item que a Unir vai colocar também não sei para quê, não sei se é um item de controle para dizerem se, não sei para que serve, mas quase sempre tem um item de uma questão da UNRV que exige conhecimento de ensino superior. Coisas da UNIRV, tá? Essa aqui, produto vetorial, era falsa, porque não é um produto vetorial do trabalho, ok? Então, D, falsa, certo? Então ficou A, falsa, B, falsa, C, verdadeiro, D, falsa. Só precisava ter feito qual item? O item A.
Só precisava ter feito o item A. O resto, os outros itens, pelo que você desenvolveu no item A, você já acerta. Então, aproveitem a prova de física, consigam gabaritar a prova de física para conseguir sua vaga, é muito importante. É uma prova que quem não se preparou direito não vai conseguir gabaritar, mas você vai. Tá bom? Então, até a próxima resolução.